Boa noite a todos. No próximo dia 1 de outubro irão realizar-se as eleições autárquicas. Nesse sentido, os portugueses vão ser convocados às eleições para eleger os presidentes de Câmara, presidentes das Assembleias Municipais e juntas de freguesia ou uniões de freguesias. Em Vieira do Minho concorrem à Câmara Municipal 3 forças partidárias, Coligação por Vieira, que junta PPD, PSD e CDS-PP, o Partido Socialista e a CDU. À Assembleia Municipal concorrem 4 listas, Coligação por Vieira, Partido Socialista, CDU e Bloco de Esquerda. Às Assembleias de Freguesia, para além das listas dos partidos, concorrem também 7 listas de independentes. Nesse sentido, a Vieira do Minho TV irá levar a cabo uma série de debates individuais com os 3 cabeças de listas à Câmara Municipal. Por ordem de apresentação destas conversas, destas entrevistas, foram determinadas pela ordem alfabética das siglas. Assim sendo, iremos iniciar a conversa com o candidato da CDU, Luís Pereira. Para recordar, há 4 anos atrás a CDU conseguiu ter 134 votos em 10.064 votantes. Tentamos receber atempadamente o programa da candidatura da CDU, facto que não aconteceu. Nada melhor que iniciar esta conversa para perguntar aqui ao candidato da CDU, Sr. Luís Pereira, qual o programa da CDU para o município de Vieira do Minho? Muito bem, muito boa noite a toda a gente que nos está a ver neste momento. Eu primeiro gostaria de fazer uma pequena introdução, se não se importar, e saudar todos os elementos que fazem parte das listas e das candidaturas da CDU. É com muito orgulho que constatamos que estamos presentes em Vieira do Minho. Segundamente, gostaria de cumprimentar e saudar também as outras forças políticas que participam nestas eleições autárquicas e que tudo corra bem. Quanto ao programa, temos um programa vastíssimo, não gostaria de me alongar muito nas propostas, mas poderei dizer que em relação, mais uma vez, porque em 2013 falámos exatamente nisso, turismo, agricultura e floresta. Alguém disse também isso, mas estava no nosso programa, foi retirado do nosso programa, lamento imenso dizer. E vamos, mais uma vez, apostar nestes 3 fatores, porque pouco se fez nesse aspecto. Pouco se fez, sinceramente. E nós temos propostas exatamente em relação à floresta, reflorestar as zonas que não foram reflorestadas, nada foi reflorestado, exceto umas pequeninas festas organizadas pela escola, onde os meninos iam pôr umas arvorezinhas, bonito, simbólico, de certa forma. Mas agora com aquela nova associação, após que já estão a trabalhar na Serra da Cabreira, na reflorestação e o trabalho na Serra, prevê-se que ela esteja reflorestada. Tem a dizer. Penso que não está reflorestada, e que me desculpem, mas eu não acredito que esteja totalmente reflorestada. Sim, vão começar a reflorestar segundo o programa deles. Já deviam ter começado. Porque a associação, eu tenho conhecimento que existe já há bastante tempo. E este mandato está a acabar e, pelos vistos, se vão começar bastante tarde. Mas pronto, fica em tensão. Temos propostas nesse aspecto também. Claro que a associação é sempre válida e as associações todas, em geral, poderiam participar como um polo associativo nesse tipo de atividades. Porque temos muitas associações e mesmo as associações culturais. Eu penso que têm um papel fundamental nesse aspecto, em todos os aspectos. Então qual seria a proposta para reflorestar diretamente, no caso da Serra da Cabreira, qual seria a melhor ideia que a CDU apresentaria aos vieirenses? Olha, neste momento já existe há bastante tempo uma grande polémica sobre as associativas de caça, porque existem muitas associativas de caça no concelho, parabéns a elas todas, que não se degladiem e rivalizem constantemente umas com as outras, porque era muito importante, porque é a nossa terra. E uma das propostas era mesmo essa, era talvez chegar a um consenso, juntar mais associativas umas às outras para criar um polo dinâmico e ativo e eles próprios terem uma responsabilidade na reflorestação da floresta. Era essa a nossa proposta principal.
Era uma ideia serem eles a reflorestar a serra. Eu não diria totalmente, porque também pedia o contributo de associações, mesmo associações culturais, podiam um dia juntar-se, um dia interessante de convívio na serra, com um programa pré-elaborado e fazer-se uma reflorestação. Agora, as associativas penso que têm um papel fundamental nesse aspecto. Uhum. E no que diz respeito, o senhor falou turismo, agricultura e floresta, já falamos na floresta. No que diz respeito... A floresta falei agora. Sim, sim. No que diz respeito à agricultura, qual seria a vossa principal ação se fossem eleitos? A nossa principal ação em relação à agricultura seria dinamizar e incentivar muito fortemente a agricultura tradicional e familiar, muito sinceramente. E como é que vocês se proporiam a dinamizar essa agricultura familiar, visto que temos cada vez mais séniores, a juventude desaparece? Exatamente. Fazer propostas em relação a produtos que realmente se tornem rentáveis e que tenham eles próprios a sua própria sustentação, porque por aquilo que estamos vendo, todos os projetos que existem de frutos vermelhos e ervas aromáticas, eu quase posso garantir, depois de constatar várias situações negativas, que mais tarde ou mais cedo acabam todos. E alguns já conheço, inclusivamente conheço alguns de ervas aromáticas, que faz 5 anos acaba e vai formar outro tipo de projeto. Portanto, nós tentaríamos manter no aspecto uma agricultura tradicional, porque repare, há projetos em Vieira do Minho que um sozinho não vinga, tem que ter outro por trás. Eu até lhe vou citar um que acho muito concreto, o projeto dos animais, do porco-bízaro. Vamos pôr o porco-bízaro como exemplo. Um animal autóctone, genuíno da nossa terra, com muita aceitação no mercado, e por trás desses projetos de porco-bízaro não há um projeto agrícola para alimentar esse porco-bízaro. Não sei se reparou e deve ter apercebido disso. O nosso porco-bízaro é alimentado com rações da cooperativa. Não tem lógica, é vender gado por lebre. Me desculpem os produtores. Por trás desse projeto devia ter um projeto: abóbora porqueira, milho para silagem, campos de erva, e então sim teríamos um porco. Isso seria, na vossa opinião, rentável para os agricultores? Com certeza que seria. Em que medida? Tinha que haver uma parceria, automaticamente tinha que ser criado um gabinete próprio e uma parceria muito concreta e muito direta com os produtores. Isso seria de certeza absoluta. Uma produção de porco-bízaro onde existam 20 leitões, 20 porcos em crescimento, automaticamente, se tivesse por trás um apoio para a sua alimentação correta e constante, sempre, poderia aumentar a produção para 50, 60 porcos. Na vossa opinião, seria criar outros agricultores para produzir para outros agricultores? Com certeza, não tenho dúvidas. Nesse caso, produtores de porco-bízaro, não é? E não será um agricultor, mas será uma suinocultura, não é? Sim, exato. Onde se fazem porcos. E qual seria depois a ideia da CDU no caso da venda desses animais, já que falamos do porco-bízaro? Pois, isto é o grande problema. Criar talvez uma pequena cooperativa organizada, porque, repare, o associativismo é necessário em que aspecto? O associativismo é unir as pessoas que estão no mesmo ramo e pô-las todas a trabalhar para o mesmo fim, que é rentabilizar a produção e o produto. É lógico. Primeiro, eu penso que os produtores de porco-bízaro deviam ter-se organizado minimamente e devia ter sido criado, não foi, um pequeno gabinete específico, onde explorasse o mercado nacional, o mercado internacional. Pronto, um dos pontos. Segundo ponto, devia, e penso eu que seria interessante e importante, haver um protocolo criado com as grandes superfícies de Vieira do Minho, onde se vende muita carne, vende fora, portanto o mercado assim o permite, porque não vender o produto da terra, que nos nossos mercados, meu amigo? Sim, é uma ideia. Fica aqui a ideia no ar. Mas na opinião da CDU, a cooperativa neste momento que existe em Vieira do Minho não faz esse trabalho? Não tem esse trabalho com os agricultores? Não, totalmente.
Não fomenta a agricultura... Não, totalmente, que me desculpem e que não fiquem zangados comigo, mas na minha opinião não faz isso. Até porque os produtos na cooperativa agrícola, antigamente chamávamos o Grêmio de Lavoura, os produtos, mesmo para os associados, são vendidos ao mesmo preço que vende qualquer casa que vende produtos agrícolas e alimentação para animais. Portanto, e o que eu saiba, uma cooperativa onde os associados pagam cotas deviam ter um desconto nos produtos. A CDU sendo poder, ganhando a autarquia, que medidas teria para com a cooperativa para tentar resolver esse problema? Tentar resolver no aspecto de reunir e chegar a consensos nesse aspecto, exatamente daquilo que eu disse agora, chegar a consensos. Muito bem. Falou também no turismo, o turismo que tem sido uma das bandeiras aqui no nosso concelho. Quais as medidas que a CDU implementaria em Vieira do Minho? O que é que faz falta a Vieira do Minho? Olha, Vieira do Minho, primeiro, é uma zona riquíssima em turismo, principalmente turismo do nosso país, que vem do Porto, vem de Lisboa, vem passar aqui fins de semana. Turismo interno. Turismo interno, um turismo que se cinja a portugueses. Esporadicamente aparece gente estrangeira, que eu tenho contactado com alguns, inclusivamente alguns amigos meus da Alemanha. Eu estive lá e vem passar férias com a gente, ocupa casas de turismo rural. Uma das ideias seria exatamente criar à volta de Vieira do Minho, em zonas estrategicamente naturais, porque eles vêm também por causa disso, parques temáticos com atrativos para eles. O Parque de Torio já foi focado nas autárquicas de 2013, continua sujo, feio, e aquilo é fantástico. As pessoas conhecerem aquilo noutros tempos, aquilo é fabuloso. Portanto, criar ali um parque... Mas e a responsabilidade será de quem? Será do Poder Central aqui, com protocolos com a Câmara, e tentar pedir ajudas ao exterior, ao Ministério do Ambiente. Mas quando fala em parques temáticos, fala em algo específico ou simplesmente aproveitar os recursos que temos? Aproveitar os recursos e criar novas estruturas a partir desses parques. O Parque de Toria, vou pôr agora como exemplo, mas poderíamos falar outra coisa. O Parque de Toria, se fosse limpo, criar circuitos de manutenção e criar outro tipo de atrativos, praias fluviais, pelo rio abaixo, pequenas praias fluviais, ficavam tão bem. Zonas limpas, de lazer, com pequenas, quase toda a gente tem. Nós não seria uma cópia, mas aproveitar um potencial que temos natural. A Ribeira de Cantelães, mostrar em panfletos e expandir para o exterior as zonas que temos, como as cascatas da Candosa, as nascentes do Rio Ave, explorar este monumento fantástico que temos aqui, o Castro de Vila Seca, que é uma fortificação celta, com vestígios celtas, dos visigodos, de toda a gente, e não estamos a fazer nada, não é simplesmente. Há um parque em São Roque que é particular, mas eu tenho a certeza que ele adoraria, o Parque de São Roque. A Casa de São Roque tem um parque fantástico. Mas isso é particular. Mas ele sempre, com um jeitinho, até entraria numa... É particular, mas ele entraria até numa... A barragem do Hermal já está sendo aproveitada em alguns aspectos, poderia ser mais. Quem sabe um parque temático, um parque aquático em Vieira do Minho. Eu sei que temos muita água. Eu penso que justifica-se mais um parque temático criado numa zona qualquer, no Rio Ave ou numa das ribeiras do Ave, e que me desculpem esta ideia, do que uma praia flutuante no Hermal, porque lá a água temos que ser. É só criar os acessos à volta necessários, fazer arranjar aquilo como deve ser, inclusive com jardins e com zonas. E como é que a CDU iria atrair turistas para Vieira do Minho? Muita publicidade, muito marketing e muita oferta. Depois disto está tudo concretizado, penso que seguidamente viriam os turistas, com uma oferta impecável. Muito bem. Nos últimos... E já agora, se me importar, quanto ao turismo rural, o turismo rural que nós vemos com muita intensidade é sazonal, infelizmente é sazonal, é só mesmo neste período.
e cria alguns postos de trabalho, mas não cria postos de trabalho estáveis, é precariedade, não é mesmo? Mas porquê é que o turismo em Vieira do Minho tem que ser sazonal? Exatamente, é uma boa questão, é uma questão excelente. Mas o que é que a CDU poderia fazer em relação a isso? Criar atrativos em relação ao inverno, eu não digo fazer neve artificial, mas Vieira do Minho habilita no inverno também e no outono. Criar outros atrativos. Mas nós temos já alguns programas em Vieira do Minho Mas eu que posso- pode atrair claro. pessoas. No caso concreto da CDU, o que é que você se propõe a fazer no Olha, inverno? no inverno, uma das propostas que eu acho que seria interessante, e também no verão, mas no inverno, seria uma colaboração muito intensa e muito intrínseca entre as casas de turismo rural. Repare, se for uma oferta de uma semana, não só uma casa rural, mas 4 de uma vez ou 4 de outra, pode-se fazer um percurso. Nesta casa rural, faça uma atividade relativa à terra. Nesta casa rural, faça outra no dia seguinte, faça outra relativa ao tema relacionado com a terra. Nesta, faça outro, e nesta, faça outro. Entendo o que eu estou a dizer. Sim. Cada casa desempenha uma função nessa semana, por exemplo, de oferta. Já seria uma coisa totalmente diferente. A partir daí pode-se desenvolver muita coisa. Que atividades se poderiam desenvolver no inverno no município? No município, olha, a matança do porco num local, poder ser. Se começar no outono, as desfolhadas, não é obrigatório ser uma desfolhada feita portanto, muito bem representada, mas não é obrigatório ser feita uma Ou seja, desfolhada. descentralizar as atividades. Com certeza, e dá vida às pequenas freguesias, porque para desertificar essas pequenas freguesias fantásticas, que temos todas com uma situação geográfica fabulosa, em relação a outros concelhos, podíamos aproveitar isso, para desertificar, bastou a construção destes prédios aqui em baixo. Me desculpem, porque a desertificação começou aí. Toda a gente começou a sair das aldeias e a vir para cá. Deixou de se cultivar as hortas, os campos, deixou de se cultivar tudo. Pronto, e vieram para aqui. É esta a nossa ideia. Portanto, as pessoas podiam estar bem na sua terra, que estava muito bem. A união de freguesias também não devia ter acontecido. Nunca devia ter acontecido. Eu acho que foi um dos erros mais crassos e mais negativos que podia ter acontecido. As escolas não deviam ter sido fechadas, as escolas primárias, atenção, as escolas que tinham alguns alunos, as que tinham um aluno, passavam para a escola mais perto. E este dinheiro provavelmente tinha sido investido em coisas muito mais válidas, porque o futuro de Vieira do Minho passa por estes 3 pontos. E mais uma vez vou focar. Turismo de qualidade, agricultura tradicional e familiar e a floresta. A floresta futuramente será explorada, como mesmo a própria reflorestação será explorada para passeios pedestres, para outras coisas mais. Continuando a nossa conversa, Sr. Luís, nos últimos 4 anos não temos visto a CDU. O que é que tem feito a CDU nos últimos 4 anos, desde as últimas eleições? O que é que tem feito? Olha, tem contactado pessoas e tem constatado estes fatos que eu agora lhe relatei. Chega. Constatamos devagar, e muitos mais que eu tenho apontamentos, fomos constatando realmente que o progresso não foi tão pujante e tão forte e tão intenso como isso. Mantém-se, essa é a nossa opinião. Não é ser do contra, mas é a nossa opinião. Temos piorado na opinião da CDU? Não tem piorado e nós não vamos fazer esse juízo, nem pensar em tal coisa. Não, senhor, não temos. Não temos piorado como ao era regredir. Há um progresso, embora poderia ser maior e com mais qualidade em alguns aspectos. E isso não aconteceu, mas progredimos, com certeza. E quais são esses aspectos que a CDU achava importante terem melhorado e não foram? Os aspectos, olha, vou-me relacionar com a agricultura tradicional familiar. Não se fez nada, como lhe disse, e vou focar outra vez, tem tendência a acabar os projetos de frutos vermelhos, com muita pena minha, porque era um começo, tem tendência. Investir, por exemplo, em todos os acessos onde houvesse propriedades. Investir em todos os acessos, não se vê. Se recordam, há 4 ou 5 anos atrás, com fundos europeus,
fez uma rede de água, as levadas, recorda-se? Sim, sim. Elas fizeram-se, mas depois já falavam em meter um contador para o agricultor pagar a água. Isso não é motivação, não é incentivo. Então é a minha água, uma água secular, que há documentos, que são documentos históricos que dizem das 2 às 3 a água é tua. Havia um compromisso de honra entre as pessoas, fizeram-se as levadas, repararam-se as levadas, mas o que é certo é elas neste momento estão obsoletas e a agricultura não progrediu. Portanto, há qualquer coisa que não está a funcionar. Sim, senhor. Voltando ao que nos traz cá, sobre as eleições de 2017, a quantas assembleias de freguesia a CDU concorre? Olha, concorremos a 6 assembleias de freguesia, inclusive uma delas é uma união de freguesias, que é Ventosa Cova. Ventosa Cova, com o Fernando Campos Guerra, que é também o candidato à Assembleia Municipal, um senhor que eu muito prezo e que muito admiro porque é um lutador e com ideias excelentes. Concorremos a Vieira do Minho, posso dizer o nome? Sim, esteja à vontade. Vieira do Minho, também com uma pessoa, Liliana Ramos, que encabeça a lista para a Assembleia de Freguesia de Vieira do Minho, uma jovem com ideias, com projetos, com sensibilidade, que muitas vezes falta a sensibilidade. Concorremos a Cantelães, com o Sr. José Luís Castro, uma pessoa também, um trabalhador que tem uma família fantástica, um trabalhador, toda a vida trabalhador, que sabe também os problemas da freguesia e ele pode citá-los e cita-os de certeza absoluta. Temos Eira Vedra, que é uma menina, a Diana Martins, que eu muito admiro e sinceramente admiro imenso pela coragem, que já concorreu em 2013 e desta vez assumiu mais uma vez a candidatura, embora na altura tentando uma força política denegrir a sua imagem, não conseguiu, porque nós somos mais valentes que isso, e concorreu outra vez, encabeça a nossa lista para a Assembleia de Freguesia de Eira Vedra. Depois temos Taboaças, que é o Sr. António Cunha, que mais uma vez vai encabeçar com muita honra, que eu tenho a certeza, Taboaças. Depois temos Guilho Frei, que é um camarada nosso, que é militante e tem um papel no Partido Ecologista aos Verdes, natural de Guilho Frei, e é ele que encabeça a lista em Guilho Frei. Ou seja, toda a gente de Vieira do Minho que conhece as realidades com de cada certeza, sua freguesia. Com certeza, toda a gente. E tem propostas para as freguesias válidas para desenvolver a vida nessas freguesias? Com certeza temos propostas, está o programa a ser feito e estão a acabar de ser feitos os programas e segunda-feira na feira, vamos fazer a nossa apresentação e vamos gratificar os feirantes e as pessoas de Vieira do Minho com o programa. Como disse, há 4 anos a CDU obteve 134 votos em 10.064 votantes. Mas temos aqui uma força política que muitas das vezes as pessoas se esquecem, que é a abstenção. Nós há 4 anos a abstenção foram cerca de 32% em Vieira do Minho. O que é que a CDU propõe para esses números baixarem? A única coisa que podemos propor, mas seria muito gostoso falar com as pessoas, mesmo no porta a porta, que não é muito o nosso estilo, e tentar sensibilizar para a questão da abstenção. É a única hipótese que temos, até porque as pessoas muitas vezes não se querem deslocar, ou porque não têm transporte, ou porque são idosas, e temos de terem atenção muito, e infelizmente está a acontecer. A nossa população está a envelhecer. Exatamente. Já repararam nisso? Está a envelhecer. E as pessoas, tanto o ano que viveu numa situação de precariedade, eu tenho a coragem de digo de precariedade, que provavelmente já não acreditam nos políticos, nas promessas. E será esse o maior problema da abstenção? E talvez uma questão de formação. Uma questão de formação também. Porque a juventude sabe que se o voto é um dever cívico, é uma afirmação também, uma afirmação constante. Seria um dever cívico e um dever lei ser obrigado a votar?
Não concordo com isso. Eu não concordo que a lei obrigue e tente mandar na mente do cidadão. Eu digo mandar no sentido de ter que ir votar, nem que fosse em branco. Acha que cada cidadão, não diria obrigar, mas Portanto, termos a sensibilidade de ter que ir votar, isso é por outra ser um história. dever cívico, mas Pois. um dever cívico a sério. E isso é outra história. Isso foi o que eu disse há bocado. As pessoas deviam ser sensibilizadas exatamente para esse pormenor. Mas aí os partidos têm um dever fundamental. Sim, tem. Eu falar com as pessoas e nós falamos. Mas E quando eu não vou votar, tenho que argumentar a questão porque é que ele deve ir votar. E eu faço isso e os meus camaradas fazem também. Mas acha que a nível nacional deveríamos ter mais esse discurso que o senhor acaba de fazer? Sim, campanhas de sensibilização na televisão, por exemplo, nos canais de televisão. Nós temos visto. Só na altura das eleições é que isso Exatamente, acontece. exatamente. E é mau, porque é que não dividir em três períodos no ano e fazerem grandes campanhas de sensibilização? Durante os apelando 4 ao dever anos cívico. antes de cada eleição. Com certeza. Apelando ao voto e à importância de exercer esse direito e esse dever cívico. Não acontece. Só nessas alturas é que aparece tudo, inclusivamente as promessas, não é? Exatamente. Inclusivamente as promessas aparecem nessas alturas. E falando nessas promessas que acaba de falar, e passados estes 4 anos, que análise faz à gestão do atual Executivo? Estamos no fim de mandato. Claro. Eu vou dizer só em 2 palavras e não me gostaria de alargar muito nas observações que eu poderia fazer e nas questões que eu poderia levantar. E eu vou utilizar um grau razoável. Não digo, sinceramente. Não digo mais nada porque não vale a pena. E no debate provavelmente vai-se proporcionar uma conversa muito mais profunda e muito mais... não digo que está a ser interessante, sim. mas muito mais profunda e muito mais intrínseca. Vais falar de muitos pormenores que aqui não se vão falar. Muito bem. Quais são as ideias que a CDU e projetos que a CDU tem que, se fosse eleita, seriam prioritários para o Conselho de Vieira do Minho? Há uma ligação perfeita entre todos os projetos que nós apresentaríamos. Estes 3 projetos que eu falei agora seria exatamente para melhorar as condições de vida dos vieirenses. Se funcionar em pleno, cria postos de trabalho. Com certeza que, mesmo em relação a condições de habitação, iria melhorar, acessos iria melhorar, portanto, isso automaticamente criaria outras condições de vida aos munícipes. Pelo que bem entendi, no caso da CDU, iria pôr de parte a indústria? Não, por amor de Deus, não põe de parte nada, com certeza. Venha um investidor com uma proposta interessante e de certeza que teria todo o apoio. Ou seja, o Parque Industrial de Pepim era para continuar e para dinamizar. Com certeza. Aliás, eu até tenho uma ideia formada em relação a 2 obras que foram feitas em Vieira do Minho para albergar 2 call centers, que penso que deviam ter sido instalados em Pepim. No Parque Industrial? No Parque Industrial, com certeza. E não utilizar as instalações que existem? Não, mas isso é a opinião da CDU e a nossa opinião. E poderia argumentar futuramente o porquê, mas penso que se temos um Parque Industrial, que me digam a razão porque é que tivemos que gastar muito dinheiro a requalificar, no caso da escola primária, que poderíamos considerar um monumento histórico, e não tenho dúvidas nenhumas que devia ser considerado intacto, exatamente, para à sua volta formaram, como chamam, uma incubadora de empresas. Não é. Devia ser um parque industrial e devia ser aproveitado para outras coisas. Me desculpem. E então, na sua opinião, o facto de termos cá os call centers em Vieira do Minho, na freguesia de Vieira do Minho, é um erro? Não, provavelmente é um erro. Para mim é um erro. Deviam ter sido programados logo de início, nem se ter falado no aspecto call centers no centro da vila. Não devia ter falado. Deveria ter ido diretamente, muito sinceramente, devia ter. E devia ter tido uma participação muito maior em questão de construção do poder
tomou conta, da firma que tomou conta, da Altis, devia ter contribuído com bastante dinheiro para a construção dos mesmos. E teríamos gasto menos dinheiro do nosso orçamento. Do nosso orçamento. Do nosso orçamento, exato. Então, acha que a vir estas empresas cá, deveriam ser elas a fazer o investimento total? Quase total. Não estou a dizer que não deveríamos investir, porque no fundo, o interesse, e quem vai ganhar dinheiro são eles, me desculpe. Nós poderemos criar, os call centers poderão criar, vou falar numa gíria popular, e não ter meia dúzia de postos de trabalho, não será meia dúzia, que serão, penso que mais. Claro que eles não vão ter que trazer pessoal de fora para colmatar as falhas daqui de Vieira de Minho, porque não há. Portanto, eles é que deviam investir, porque eles é que vão ganhar dinheiro e ganham muito dinheiro. Mas não há pessoas para trabalhar no call center ou não há pessoas que queiram trabalhar no call center? Não há pessoas para trabalhar e é muito rigoroso. Posso lhe garantir que ali já, mesmo a informação, já houve gente que desistiu. E a pressão é enorme. E nós sabemos como é que funcionam os call centers. É uma pressão enorme e nem toda a gente está preparada para isso. Muito bem. É assim, é a forma conforme eu penso. Mas acha que o call center não é uma mais-valia para o Conselho? É uma mais-valia, claro. Tudo que traga algo para o Conselho, pouco que seja, é uma mais-valia. Isso não vou claro que poderia falar noutros pontos da precariedade de emprego e de outras coisas. Mas existe precariedade? Vai haver. Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, existe tanta precariedade que a Altis, ao comprar a PT, já pôs na precariedade 3.000 trabalhadores. Quer deslocalizá-los e quer provavelmente despedi-los. Portanto, isso que sirva como exemplo, um trabalhador... Mas aqui a Altis não é contratante, é Randstad. Pior ainda, pois as firmas temporárias de trabalho é que criam a precariedade. As firmas temporárias, porque isto é uma firma temporária. Angaria mão de obra, mas não está aqui a trabalhar de borla. Não tem nada a ver com o senhor da Altice. Angaria mão de obra, contrata-os, paga-lhes, serves, muito bem, não serves, no dia seguinte, à noite, deixam-no ir para casa. Infelizmente é o método deles. É que nem se dão a luz de escrever um cartinho, o senhor está despedido. Olha, faz favor, amanhã não se apresente mais, que a lei, infelizmente a lei permite-lhes isso e apoia-os totalmente. Amanhã não precisa de vir mais. Mas aí a CDU que se chama? Um papel preponderante. Temos feito campanhas exatamente contra isso e sabemos realmente o que se passa. É precariedade total. Mas a nível de governo, o que é que vocês têm feito? Visto que temos feito propostas. Estão no arco governativo agora. Temos participado em manifestações e temos feito muitas propostas na Assembleia da República em relação exatamente a estes casos. Muito bem. E tudo que for precário para o trabalhador e que seja prejudicar os mais desfavorecidos, os trabalhadores, os reformados, e nós estamos contra isso, toda a gente sabe isso. Focou em um ponto interessante, os nossos idosos, os nossos reformados, qual é o papel que a CDU em Vieira do Minho pensa e trabalhar com essas pessoas? Com essas pessoas, olha, muitas delas são pessoas super válidas, têm que ter uma vida e um final de vida digno e condigno, porque trabalha-se uma vida inteira, eu vou falar como muita gente diz, mas é verdade, trabalha-se uma vida inteira, é-se explorado, muitas vezes não, também, e depois acabamos por ser postos de lado, armazenados, obsoletos, que não servimos. Há muita gente que ainda era capaz de ensinar muita coisa à juventude, meu amigo. Gente que eu conheço, eu tenho experiências e todos, quando tenho contacto com gente dessa, todos os dias aprendo coisas. E até tenho contacto de volta e meia da Santa Casa da Misericórdia e a gente podia aprender, eles podiam ensinar coisas. Tem que haver uma interatividade muito maior e não nos esquecermos que os idosos já foram pessoas válidas, profissionais excelentes e podem ensinar muita coisa. Muito bem. Estamos na parte final do... E dar todo o apoio necessário para terem todas as condições necessárias, qualidade de vida, até a final. Mas qual seria esse apoio que a CDU se proponha aos idosos? Pois, olha, os reformados vai devagarinho, mas está aí, já tivemos mais um aumentozinho, uma proposta do Partido Comunista na Assembleia da República e pensámos que o aumentar, mesmo não para aqueles que vivem nos lares, mas para os que vivem nas suas habitações, aumentar-lhes a reforma
era o essencial, porque eles por vezes veem-se, eu conheço casos concretos, eles por vezes veem-se e desejam-se para pagar medicamentos, alimentação e outras coisas mais. Mas não seria... O que é que você queria melhor do que aumentar-lhes as reformas? Sim, era excelente, mas não seria melhor, por exemplo, baixar o preço dos medicamentos? O Estado não arrecadar tanto. Exato, exatamente, mas as multinacionais, as indústrias farmacêuticas, o sistema capitalista a funcionar em pleno, isso não tenho dúvidas, não permite. Como, por exemplo, haver medicamentos que já poderiam curar doenças e não estarem no mercado, porque senão o medicamento que está a colmatar essa falha não deixaria de ser rentável. E toda a gente sabe isso. Muito bem. Estamos na reta final do nosso debate com Luís Pereira. Se Luís, temos mais algum tempo, quero deixar aqui uma mensagem aos vieirenses, apelar... Quero apelar ao voto na CDU. Faça favor, a antena é sua. Com certeza que queria apelar aos vieirenses que se sensibilizem e mesmo que façam uma retrospectiva daquilo que nós poderemos fazer pelo Conselho. E é necessário dar força às forças políticas menores, porque por vezes uma voz modifica muito o comportamento. Uma voz que seja conveniente ou inconveniente, mas ela vai ter frutos no futuro. E apelo realmente ao voto na CDU para nos mantermos como força política pensando no progresso sustentável de Vieira do Minho. Fazemos isso a nível nacional, pensamos a nível nacional, neste caso concreto, Vieira do Minho, e tem hipótese de crescer muito mais, posso lhe garantir. Portanto, mais uma vez, apelo ao voto na CDU desta gente impecável de Vieira do Minho. Este é o debate com a entrevista que temos com o Sr. Luís Pereira, candidato da CDU ao município de Vieira do Minho. Muito boa noite, obrigado por nos ter seguido. Em breve teremos também os outros candidatos do Partido Socialista e da coligação por Vieira. Muito obrigado.